Queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Daniel Santana e hoje eu tenho o prazer e a honra de poder pensar junto com vocês a lição de número 7, que traz um tema muito atual, um tema muito importante, que diz o seguinte, o título: Na separação de pais, como devo agir? Para tanto, nós vamos utilizar como base o texto de Mateus, capítulo 19, e o versículo de número 6. Então eu te peço que pegue sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto. Mateus, capítulo 19, e o versículo de número 6. Está escrito: Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, e, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Vamos fazer uma oração? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento estamos dando mais um início a uma reflexão da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor venha adentrar em cada coração, trazendo, Pai, uma reflexão e um crescimento, uma maturidade espiritual para as nossas vidas. Sede conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos pelo menos 3 objetivos para a aula de hoje. O primeiro é explicar, sobretudo, que a vontade de Deus para o casamento é que este seja indissolúvel. O segundo é mostrar a realidade de toda separação. Por último, instruir sobre o posicionamento, como devemos agir mediante uma separação. Na introdução, o autor ele vai enfatizar essa característica da sociedade não só nacional, como que parece que é mundial. O crescimento gráfico do número de separações. Nós estamos vendo e enxergando que cada vez mais os casamentos eles estão sendo menos duradouros. A cada 3 casamentos, um acabam em separação. Estamos percebendo também que outras organizações, outras maneiras de relacionamentos estão sendo apelidadas de família. Nós estamos vendo que a família, que era uma forma uníssona segundo a palavra de Deus, ela está, segundo o mundo, criando outras formas. Ela está se tornando, cada vez mais multifacetada. O mundo ele está querendo tirar o conceito cristão que nós temos de família. E hoje nós vamos pensar sobre a separação e como devemos agir, como devemos nos posicionar mediante a esse tipo de situação que muitas vezes se torna traumática. O primeiro ponto, ele vem dizendo assim, entendendo a vontade de Deus para a família. Paulo, ele vai adjetivar a vontade de Deus em três partes. Em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 2, Paulo vai dizer o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, não se adeque, não se adapte ao mundo, mas que haja uma transformação, e que esta transformação seja não no corpo, mas sim uma transformação na alma, uma transformação de mente, uma transformação interior, para que somente dessa forma haja uma possibilidade de compreensão, uma possibilidade de entendimento de quê? Da vontade de Deus. Só que ele vai dizer que essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é agradável na questão do sentir, ela é boa em sua finalidade. Então, eu entendo que a vontade de Deus, ela é perfeita em todas as suas formas. E Deus, assim como todas as áreas da nossa vida, no casamento, ele também tem a sua vontade, ele quer instituir. Então, o que é que nós aprendemos sobre a vontade de Deus? Em Gênesis, capítulo 2, e o versículo do número 24, eu quero que você me acompanhe aí, pegue a sua Bíblia e abra comigo. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, nós vamos ver um chamado de Deus para o homem. Vai dizer o seguinte, capítulo 2 e versículo 24. Por esse motivo,
é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à mulher, e eles se tornam uma só carne. O que é que nós aprendemos com isso? Que aqui o primeiro passo foi dado para uma família, para um casamento. E este primeiro passo foi dado por Deus. Nós aprendemos aqui por esse texto que Deus, ele é o mentor. Deus, ele é o arquiteto. Partiu dele essa iniciativa. Então, família, casamento é algo gerado pelo Criador. Ele é a base. Então, as coisas devem funcionar de acordo com ele. Foi ele quem fabricou. Então, há um chamado de Deus para o homem, para que este constitua uma família. Claro que a família, ela vai proceder, ela vai vir depois de um casamento. Deixará o homem o seu pai, deixará o homem a sua mãe e apegar-se-á, se unirá e, conforme Jesus disse, será uma só carne. O que é que nós podemos aprender também? É que isso não quer dizer que o homem abandonará o seu pai e a sua mãe. Não é isso que o texto diz. Ele deixará a guarda, ele deixará de ser tutoriado pelos seus pais. Ele não abandonará os seus pais. Isso implica dizer que ele priorizará, a partir deste momento que ele se casar com a mulher, a sua família será a sua prioridade. Então, Jesus, mais tarde, lá no Novo Testamento, no capítulo onde lemos, ele vai enfatizar isso, ele vai ratificar o que Deus uniu. Não separe o homem, foi Deus que uniu, é Deus que vai selar o casamento e uma família. Parte dele, foi um chamado da parte de Deus para o homem. Podemos aprender mais alguma coisa com esse texto? Observe, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O texto não diz deixará o garotinho, deixará o rapaz, deixará o moço inexperiente. Não, o texto diz deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à mulher. Não diz que se unirá a um adolescente, não diz que se unirá a uma garotinha inexperiente. Se deixará o homem. Isso fala de maturidade física, isso fala de maturidade emocional, isso fala de maturidade emocional. O homem, ele deve se unir à mulher quando essas três áreas da sua vida forem maduras. Então, quando é que nós estamos prontos para iniciar uma família? Quando nós estivermos prontos para iniciarmos um relacionamento. E a pergunta pode ser também de forma invertida. Quando é que eu estou pronto para iniciar um relacionamento? Quando eu estiver pronto para iniciar uma família. Então, e quando é que eu devo estar pronto para iniciar um relacionamento? Quando eu for independente fisicamente, independente emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente. Se você não estiver pronto, se você não for uma pessoa independente no seu espiritual, se você não desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus e agir por si só de maneira saudável, você não está pronto. Mas a partir do momento que você tiver na sua vida espiritual, emocional e física agindo de forma independente, você está pronto. Então, o que é que eu aprendi? Que a vontade de Deus é que nós formemos uma família. Isso foi ratificado por Jesus e que este casamento, que esta união, ela venha a ser indissolúvel. Amém? O segundo ponto é compreender, é entendermos a realidade da separação. Nós falamos aqui na nossa introdução, é que nós estamos vivenciando um acréscimo constante, exponencial de separação. E parece que isto está entrando até no nosso meio evangélico. As pessoas não se toleram mais. As pessoas têm dificuldade de relacionamento e de conviver. Por quê? Isso é reflexo da nossa sociedade. Isso é reflexo das formas como nós nos relacionamos com as pessoas.
Existe um crescimento igual do egoísmo, um crescimento do imediatismo. Nós estamos vivendo num mundo cada dia mais pragmático. Então, os casamentos, eles já começam a se iniciar com essas cargas. As pessoas têm aprendido a cada dia mais satisfazerem somente a si mesmas. Em um mundo rodeado de egoísmo, de pragmatismo, então as pessoas elas carregam isso para o casamento. Elas carregam isso para os seus relacionamentos, de maneira que um casamento assim ele não vai durar. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos e nós fincamos o nosso relacionamento em um casamento, nós devemos viver um para o outro. Nós devemos viver um para o outro. E esse mundo, ele ensina pragmatismo, imediatismo, egoísmo. Hoje, nós vivemos em um mundo em que ele é construído para satisfazer as nossas vontades. Os nossos mínimos desejos, nos mínimos detalhes, eles têm que ser atendidos. Observe, até numa lanchonete, nós escolhemos do tipo do pão ao tipo do molho. Antigamente, para a gente se dirigir a um determinado lugar, a gente ia a pé. Aí passamos a pegar um transporte público. Hoje, nós temos Uber, nós temos 99, eles nos pegam em casa e nos deixam em locais. Então, são essas pequenas coisas que vai cada dia mais nos tornando pragmáticos. O modernismo, sobretudo, o capitalismo, o globalismo, de certa forma, ele está sendo nocivo, porque até os objetos, eles são criados para durarem poucos. Os objetos são criados para não ser duráveis, para gerar cada vez mais consumismo. E as pessoas trazem isso para o relacionamento. Antigamente, os objetos duravam 20, 30 anos, e quando eles davam defeitos, o que é que nós fazíamos? Pegávamos ele e levávamos para algum tipo de assistência para conserto. Hoje não. Se o objeto tem algum defeito, nós não nos damos mais ao trabalho de levarmos para uma assistência ou algum tipo de técnico. Nós simplesmente descartamos e compramos outro. E isso vai refletir nos nossos relacionamentos. No primeiro conflito, na primeira discórdia, nos primeiros pontos de vista diferentes, nós queremos descartar as pessoas. E é por isso que cada vez mais os relacionamentos eles estão sendo desgastados, eles não têm durabilidade. Reflexo deste mundo. Se nós seguíssemos, se o mundo fosse na medida dos ensinamentos de Jesus, eles teriam usufruído o que diz João capítulo 10, versículo de número 10. Eu vim para que tenham vida, e tenham essa vida em abundância. Mas o próprio Jesus, conhecendo o mundo do jeito que é, ele vai dizer também, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Você pode ser diferente do padrão do mundo. Você pode estabelecer para a sua vida emocional, para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual, padrões diferentes daquele que o mundo oferece, daquele que o mundo está ofertando. Nós temos diversos motivos que levam à separação. E Jesus, lá atrás, ele vai dizer algo que é pertinente. Ele disse que um dos motivos para a separação é a dureza de coração. Sim, Jesus usou o termo dureza de coração. As pessoas, cada dia mais, elas estão se tornando impessoais. Os seres humanos, cada dia mais, estão se tornando desumanos, sem emoções, com orgulho no coração. É por isso que o casamento, eles não estão durando. Por quê? O que é que falta? Falta Deus, falta o arquiteto, falta o amor de Deus. Porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos pessoas mais dadas, nós nos tornamos pessoas mais altruístas, pessoas menos egoístas e, consequentemente, o nosso meio social ele vai ser influenciado. Nós estamos vivendo esse tempo em que não só as coisas estão sendo descartadas, mas sim também as pessoas.
Nós não queremos nos dar o trabalho de lutar por um relacionamento, seja ele conjugal ou até mesmo no âmbito da amizade. Mas, por fim, vamos chegar ao terceiro ponto, que diz assim: separação. E agora? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Qual deve ser o meu posicionamento mediante a uma situação de separação? Se você é um adolescente e você identificou que no casamento dos seus pais, ou alguém que você conhece, ele está nesse desgaste, se você identificou que os seus pais estão nesse processo de separação, se você percebeu isso, e talvez você tenha se perguntado, como é que eu devo agir? Eu estou percebendo que os meus pais estão numa relação quase no fim, e está acabando, estão a ponto de se separar. Como é que eu devo me comportar? A primeira coisa que você precisa entender é que você, sim, você pode ser usado por Deus para reverter essa situação. Você pode ser usado por Deus como um instrumento para reverter o rumo das coisas. Como é que eu posso fazer isso, irmão Daniel? Através da oração. Você pode, dentro da sua casa, dobrar os seus joelhos e pedir direção a Deus. Você pode pedir orientação a Deus do que fazer. Deus, Ele é o técnico que pode ajeitar, que pode arrumar, que pode resolver este casamento. Nada melhor do que chamar o arquiteto, do que chamar o engenheiro que construiu a casa para reformá-la. Deus, Ele é o arquiteto da sua família, e você pode sim dobrar os seus joelhos e pedir orientação a Deus, e com certeza, aquele que arquitetou, aquele que é a base da sua família, aquele que é o mentor da sua família, de verdade, com toda certeza, Ele não vai negar auxílio para você. Orar e pedir direção a Deus, para quê? Para que você possa se posicionar. Você, adolescente, não pode ficar alheio ao que está acontecendo. Você pode ser um braço. Deus pode lhe orientar o que falar, porque nós sabemos que palavras geram morte, palavras geram finais desgostosos, mas também palavras podem gerar vidas, palavras podem gerar frutos bons. Agora, uma pergunta: se você está num processo, está percebendo que o casamento dos seus pais, ou de algum querido, ou de algum conhecido está num processo de separação, você pode ajudar. Mas, e se isso já aconteceu? Porque nem sempre a reconciliação ela é possível. Se os meus pais já estão separados, o que é que eu devo fazer? Você precisa entender que a separação dos seus pais não vai excluir deles a paternidade de você. O seu pai não deixou de ser seu pai. A sua mãe não deixou de ser sua mãe. Então, como pais, como mães que continuam sendo, nós devemos honrá-los, devemos respeitá-los, devemos obedecer. Segunda coisa que você precisa saber é que você precisa procurar ter uma conversa franca com seu pastor, com seu líder de departamento. Você precisa ter uma conversa franca com seu professor. Procure alguém que seja maduro espiritual, com seu dirigente de congregação, para que ele possa lhe orientar e lhe ajudar. Por fim, nós devemos fazer o que está escrito no Salmos 37, versículo 5. Entregar tudo na mão de Deus, porque entregando na mão dele, ele vai ter solução. Então, nós sabemos e aprendemos que o casamento feito por Deus não é para ser dissolúvel. Não. Ele não é para ter fim, a não ser com a morte. Aprendemos também que as consequências de uma separação, elas são irreparáveis, a não ser que haja uma obra do Espírito Santo. E nós aprendemos que, mediante a uma
um processo de separação, eu posso ser usado por Deus. Deus pode se utilizar de mim como instrumento para reverter. E que, se isso aconteceu na minha vida, se infelizmente isso fez parte da minha vida, da minha história, eu devo entender que os meus pais, que a minha mãe merece honra, deve ser respeitada, e eu devo buscar ajuda com o meu pastor, com o meu dirigente ou com o meu professor. Amém? Feche seus olhos. Uma vez mais vamos fazer uma oração para que Deus, agradecendo a Deus por essa lição. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esta palavra que o Senhor passou para nossas vidas através desta mídia, Pai. Eu não sei como está o coração desse adolescente, desse jovem, Pai. Não sei como está. Eu não sei se ele está vivendo nesse processo, se a sua família está em crise, se a sua família, se o casamento de seus pais estão à beira da ruína, Pai. Mas eu sei que o Senhor pode se utilizar deste adolescente, desta moça, deste rapaz, para reparar, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder e parte de ter a vontade de querer, Pai, ajudar esta pessoa. Então, entra, Pai, na vida e no coração deste adolescente, manifesta, Pai, expõe toda a tua vontade, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que na próxima aula nós viemos nos encontrar para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos.